Abra sua Bíblia em João, capítulo 13. João capítulo 13, nós estaremos lendo do verso 13 a 17. João capítulo 13, do 13 a 17. Vós me chamais o Mestre e Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu sendo Senhor e Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Amém? Querido, esse foi, com certeza, se você estiver atento, a base da mensagem do domingo passado, pela manhã, quando nós falamos sobre o crente que precisa servir. E o tema da mensagem que eu usei no domingo pela manhã foi: quem não serve no reino de Deus, não serve. Porque nós somos chamados para servir, de muitas maneiras, de muitas formas, mas fomos chamados a servir, porque Jesus veio para servir e não para ser servido. Ele deu-nos exemplos de serviço de forma prática e concreta para que nós pudéssemos assim o obedecer. E nessa manhã eu quero continuar tendo como base esse texto, porque eu acho que este é onde Jesus encerra o curso com os discípulos, né? É o fechamento, a conclusão do curso. Jesus estava caminhando com os discípulos, falando do reino, falando da proposta do novo reino, ele operando os milagres, ele fazendo maravilha no meio do povo, no meio das pessoas. E no capítulo 13 de João, aqui eu chamo da conclusão do curso, porque é onde Jesus para e fala: agora eu quero mostrar a vocês no que se baseia toda a minha proposta. E a base de tudo isso é que vocês se tornem pessoas servas como eu sou servo. E ser servo como Jesus, seguir os passos de Jesus, seguir as pegadas de Jesus, seguir os caminhos que Jesus andou, é ser discípulo de Jesus. Porque ser discípulo é ser seguidor, é aquele que imita, é aquele que segue as pisadas do Mestre. E nessa manhã eu quero pensar com vocês sobre o que caracteriza um discípulo e um seguidor apenas de Jesus. O que caracteriza o verdadeiro discípulo de Jesus. O verdadeiro discípulo, quais são as características desse verdadeiro discípulo? Isso é importante porque isso norteia toda a minha postura como servo de Deus. Isso norteia tudo que eu faço, tudo que eu realizo, precisa ser a partir da direção ou da característica de um verdadeiro discípulo de Jesus. E uma das primeiras características do discípulo de Jesus, esse tem sido um tema que nós temos já falado, e nós precisamos enfatizar ele, porque esse é a base da nossa vida. Primeira característica que eu vou encontrar nesse texto é o amor. O discípulo de Jesus, ele precisa ser caracterizado pelo amor. Ele precisa servir a partir do amor que move, que faz com que ele tome todas as atitudes, faz com que ele tenha ações e reações. O discípulo de Jesus precisa ser caracterizado pelo amor. Por quê? Porque Jesus era caracterizado pelo amor. Um dos atributos naturais de Deus é
o amor, e esse amor foi revelado na pessoa de Cristo Jesus. Quando você lê o texto do capítulo 13, no início do capítulo, versículo 1, o texto vai dizer assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Veja que o texto começa dizendo que a obra de Jesus foi de amar os seus, de mostrar que o fundamento de todas as coisas era o amor. Paulo vai dizer que, movido por este amor, Jesus suportou todo o sofrimento da cruz. Movido por esse amor, Jesus deixou em Filipenses, se você abrir a sua Bíblia e olhar para o texto de Filipenses, você vai descobrir que ele abriu mão da sua glória. Filipenses capítulo 2, do verso 6 a 10, ele sendo Deus, ele sendo todo-poderoso, aquele que criou o céu e a terra, ele abriu mão por mim e por você da sua glória. Ele se tornou em forma de servo, de homem mais simples de todos os homens, o mais indigno de todos os homens, por obediência e amor a mim e a você. Porque por esse amor, o texto de Filipenses diz que ele suportou todas as coisas até o fim. Amados irmãos, nós precisamos entender que essa precisa ser uma característica do verdadeiro discípulo de Jesus. Porque quando o discípulo é caracterizado pelo amor, ele não faz as coisas, ele não serve, ele não traz, ele não dedica o seu tempo, ele não dedica os seus dons por obrigação ou por interesse pessoal. Quando nós realizamos a obra do Senhor, fundamentado no amor que temos para com Deus, que é o amor vertical do homem para com Deus, que se manifesta no amor horizontal, que é do amor do próximo. Tudo que nós fazemos não busca um benefício próprio, mas sim o benefício do outro. Eu não faço por obrigação, eu não faço porque eu tenho que fazer, eu não realizo porque eu tenho que realizar, mas eu faço por amor. E amados irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando eu falo de viver como discípulo e ter essas características, eu não estou falando apenas do aspecto eclesiástico, eclesiológico, porque da proposta de servir no templo. Mas o discípulo, ele é caracterizado pelo amor em todas as suas funções, enquanto vida, enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto marido, enquanto profissional. Não importa o ambiente social. Não importa onde você é levado, onde você é colocado, o verdadeiro discípulo, ele manifesta essa característica aonde Deus o coloca. E aí nós precisamos entender que se é uma característica dada por Deus aos discípulos, ou que Ele espera que nós tenhamos essas características, ao sair desse templo, todas as suas ações, todas as suas reações precisam estar pautada e fundamentada nesse amor. Por exemplo, quando você está lá, dirigindo o seu carrão, né? Toda velocidade, com toda a pressa do mundo, com toda a ansiedade do mundo, e vem um senhorzinho lá atravessando a rua, bem devagarzinho, né? Aí você para, oh, como eu amo esse vozinho, vou deixar ele atravessar a rua, porque é assim que fazemos? Vai, velho, anda, não vou te passar por cima.
E o amor é a característica do discípulo. Às vezes nós pensamos em característica e nós sempre trazemos para dentro da igreja. Nós sempre trazemos para as nossas ações aqui, eclesiástica. Mas nós não pensamos como, por exemplo, aluno, como você tem tratado a sua professora dentro da sala de aula? Você é um jovem crente, certo? Batizado, deu um testemunho público que você agora, discípulo de Jesus Cristo, servo, não é isso? Como você tem lidado com a sua professora em sala de aula? Minha professora não vale nada. Mas se ela não tem Jesus, é você que precisa trazer algum valor a ela. Não é assim? E tem que trazer, não em obrigação, mas em amor. Porque o discípulo verdadeiro, ele é caracterizado pelo amor. Quando você desenvolve o seu trabalho, né, o seu emprego, a sua função, onde Deus colocou você, amado irmão, é lá que você precisa manifestar essas características. Sabe por quê? Porque, claro que eu preciso amar a Milena, é claro que eu preciso amar a Dona Maria, mas essa Dona Maria, esse pastor Altamir, ele já tem também esse amor, pelo menos ele precisa ter esse amor que eu tenho, porque a Bíblia diz que quem declara que ama Deus e não ama o seu próximo, né, é o quê? Mentiroso. Então veja, todos nós que estamos aqui, já temos essa característica, se não temos, precisamos ter. Então, é comum que eu te ame, mas viver a partir da proposta de Jesus, não é amar a quem eu quero amar, mas é amar mesmo quem não merece ser amado. E aí surge o grande desafio do cristianismo, e o grande impacto que o cristianismo causa na sociedade. Porque é viver na contramão de todos os valores, de todos os princípios. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. E por que eu estou dizendo isso? Quem estava sentado na mesa com Jesus? Os discípulos, não é isso? E quem estava ali no meio deles? Judas. Jesus sabia que Judas iria trair ele? Sabia. Sabia que ele ia entregar ele para a cruz? Sabia. Mas mesmo assim ele lavou os pés de Judas. Mesmo assim ele amou e amou até o fim. Senão o texto dizia, ele amou os 11. Judas ele odiou. Não foi isso que o texto diz. O texto diz que Jesus amou e amou até o fim. Os que estavam com ele, estava ali sentado Judas. E o texto também diz que Jesus já sabia que Satanás tinha colocado no coração de Judas de o entregar. Amados irmãos, isso é o evangelho paradoxal de Jesus. Nós precisamos nos dispor a viver isso. Sabe? Amar um cara que fez toda a maldade possível. Está aqui com a gente o nome desse jovem bonito aí, Joaquim, me lembra? Lucas. Lucas está aqui com a gente. Louva a Deus sempre pela tua vida, tá, Lucas? E o Lucas é um dos meninos que tem passado pelo IASAS, certo? É um dos meninos que tem passado por lá. E às vezes não é fácil desenvolver esse amor, Lucas, não é fácil. Sair daqui, deixar tudo e ir lá, tentar levar algo de bom para a vida desse menino, por nós mesmos não é fácil. Mas é evangelho da cruz. É proposta da cruz, porque Jesus diz que fazer a minha vontade é visitar os presos, os enfermos, as viúvas e os encarcerados. E aí o que eu faço diante da revelação da palavra de Deus, que diz que a minha característica precisa ser o amor. E aí, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, o cristianismo se torna algo envolvente na minha vida, porque eu amo a minha esposa com o amor de Cristo, eu amo os meus filhos com o amor de Cristo, eu amo a minha família com o amor de Cristo, eu amo todas as coisas com o amor de Cristo, e isso faz com que eu valorize tudo que Deus colocou nas minhas mãos.
Tudo que Deus colocou nas minhas mãos. A minha família é o melhor de Deus para mim. A minha esposa é o melhor de Deus para mim. Os meus filhos são o melhor de Deus para mim. Por isso, eu preciso viver em amor. Amados, o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que se dispõe, que se compromete com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. O verdadeiro discípulo de Jesus tem a característica do comprometimento. E comprometimento é aliança firmada. Eu assumo um compromisso com você. E a palavra de Deus diz que o servo de Deus, o discípulo, ele precisa ter uma palavra que é sim, sim e não, não. Se eu posso, eu posso. Se eu não posso, eu não posso. Uma das características do discípulo é comprometimento. Até onde está o teu comprometimento com o reino de Deus? Como discípulo, até onde vai o teu comprometimento? Com a tua casa, com a tua família, com o teu emprego, com os teus estudos. Pastor, eu sou discípulo de Jesus, mas eu não sou comprometido com nada. Eu não tenho compromisso nos estudos, eu não tenho compromisso com a família, eu não tenho compromisso com a igreja, eu chego atrasado no emprego. Gente, olha, isso é um negócio terrível. Discípulo sem comprometimento é um negócio sério. Sabe por quê? Porque quando nós perdemos a característica do verdadeiro discípulo, nós deixamos de ser luz. Nós não somos luz, nós nos tornamos trevas. Discípulo é preciso ser comprometido com tudo que Deus colocou nas nossas mãos. Dedicação, boa vontade, desejo de fazer e fazer com excelência. Sabe por quê? Porque Jesus foi comprometido. Jesus se comprometeu com a obra. Quando ele chega no Getsêmani, ele estava diante de um momento terrível de distanciamento do Pai, de solidão. Ele sabia o que vinha diante dele. E ele olha e diz: Pai, se for possível, tira de mim esse momento, passa de mim esse momento. Mas eu quero dizer uma coisa: eu estou comprometido contigo e, portanto, faça a tua vontade. Porque eu estou comprometido com a missão que eu recebi. Verdadeiro discípulo precisa ser comprometido. Pastor, eu quero fazer, mas eu não quero me comprometer. Ah, meu irmão, aqui não é lugar disso. Verdadeiro discípulo precisa se comprometer e se comprometer até o fim. Se comprometer até o fim. Jesus deu-nos uns exemplos. E quando Jesus serve na mesa, ele está mostrando ali todos os princípios do discípulo e todas essas características. Ele estava comprometido em produzir o bem-estar na vida das pessoas. Ele fazia não por interesse próprio, mas por vontade de produzir o bem-estar, uma situação agradável na vida das pessoas. E ele senta e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E ele produz na vida daqueles homens um bem-estar. Quem já ganhou uma massagem no pé aqui? É bom, não é? Pode falar, gente, fica vergonha não. Você nunca ganhou uma massagem no pé. Se não, pede alguém para fazer, porque é bom, hein? Ainda mais quando os seus pés estão cansados, né? Quando você está mulher quando usa salto, aquele salto... Chega com os pés, nossa, marido, faça isso, você nunca fez, tá? Faz uma massaginha no pé dela. Gente, é uma sensação de bem-estar. Aqueles homens estavam com os pés arrebentados pelo deserto, né? Da sujeira, da areia quente. E Jesus começa a produzir na vida daqueles homens um bem-estar, porque ele estava comprometido com isso. Pastor, eu quero servir no reino de Deus, mas eu não sou comprometido com a minha família, eu não cuido dos meus filhos direito. Eu quero servir, pastor, porque eu sou um discípulo, mas eu não sou comprometido com as minhas responsabilidades sociais. Eu não tenho compromisso.
eu pago quando quero e quando me dá desejo. Pastor, eu quero servir no reino de Deus, mas eu não sou comprometido com a igreja. Quando der eu vou, quando a minha agenda não tiver outra coisa, eu vou à igreja. Discípulo é comprometido, amado. Característica de Cristo. Se somos discípulos, preciso ter em nós as características do Pai, do Mestre. Porque somente se vivemos essas características, nós poderemos viver como os verdadeiros discípulos. Sabe qual é o problema? Que às vezes nós queremos que as nossas características elas sejam evidenciadas em algumas coisas isoladas. Tem aquela coisa que eu gosto de fazer demais. Eu gosto demais de, vamos pensar aqui, de abraçar. Mas eu só gosto disso, de abraçar. E aí eu quero que o meu amor seja visto só quando eu abraço, né? O resto eu não faço mais nada. Ou eu sei tocar, então eu quero que as pessoas vejam que eu gosto demais de tocar. Eu chego aqui 7 horas, eu toco, eu limpo a minha guitarra, eu cuido, porque eu amo tocar. Mas eu não amo a minha esposa, eu não amo os idosos da igreja, eu nunca dei um abraço numa pessoa da minha igreja, eu nunca dei um beijo, eu nunca dei um sorriso, eu nunca fui gentil com meu esposo, eu sou aquela pessoa difícil de lidar. Pai, característica precisa ser evidenciada em todos os momentos. Se você tem a característica do amor, isso precisa ser notório em todos os lugares. Se você é comprometido, o seu comprometimento precisa estar notório em todos os lugares que você é colocado. Não dá para ser comprometido com a área e ser descomprometido com outra. Porque é característica, e característica faz parte de nós, da essência. Não é assim? E vamos aqui, o verdadeiro discípulo tem a característica de obediência. Toda a obra de Cristo foi em obediência ao Pai. Eu vim porque Ele me enviou. Eu vim porque Ele me enviou. O Pai me mandou vir. Tudo que eu fiz, tudo que vocês têm visto, foi o Pai que mandou eu fazer. Característica de obediência. Pai, se possível for, afasta de mim esse momento, mas que não seja como eu quero, mas como Tu queres. Querido, discípulo com característica de rebeldia, não cabe. Não cabe. Primeira característica do discípulo é aprender que é preciso se submeter. É preciso submissão, amados. Tem um monte de gente com espírito de rebeldia dizendo: eu quero ser discípulo, mas não respeita a liderança, não respeita pai, não respeita a mãe, não respeita nenhuma hierarquia. Não consegue entender que a Bíblia deixou muito claro que toda autoridade é colocada por Deus. E se é colocada por Deus, precisamos nos submeter à obediência, porque a obediência é quem? A Deus. A Deus. E Jesus fez todas essas coisas em obediência. Não quero nem ouvir falar desse assunto, mas eu quero servir. Eu quero servir, mas eu não me disponho em obediência. Querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se nós não permitirmos, quando Paulo diz, todo dia irmos para a cruz e morrermos em Cristo, para que as vontades nossas, do homem, do pecado, morra e a vontade de Deus governe sobre nós, nós nunca vamos ser verdadeiros discípulos. E deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aqui nessa manhã. Se nós queremos fazer a diferença como igreja de Cristo Jesus, se nós queremos mudar, impactar a nossa cidade, se nós queremos impactar o nosso país, nós precisamos viver as características do verdadeiro discípulo, que é amor,
comprometimento e obediência. Sem essas três, não existe discípulo. Pastor, o senhor está sendo radical, mas tem que ser. Amados irmãos, você pode tentar me provar biblicamente. Sem essas três características, não existe discípulo. Se você não conduzir a sua vida em amor, em comprometimento, em obediência à palavra de Deus, você jamais será um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Porque essas eram as características dele. Essas eram as características do mestre. Ele que foi mestre por excelência, que foi nosso verdadeiro professor e mestre, ele deixou essas características evidenciadas para que eu e você pudéssemos nos expor a viver essas características em nossas vidas. Eu quero que você nesse momento fale com Deus, ore ao Senhor. Ore ao Senhor nesse momento e pergunte ao Senhor se em todas essas você tem passado no teste. O verdadeiro discípulo, ele vive a verdadeira alegria da obediência, do amor e do comprometimento. Porque o texto encerra dizendo: se vocês ouviram essas coisas, se vocês entenderam essas coisas, se sabem dessas coisas, serão felizes se as praticarem. Eu vou repetir, verso 17. Se vocês sabem essas coisas, se vocês ouviram essas coisas, vocês serão felizes se as praticarem. Existe uma grande diferença, irmãos, entre ouvir, entre ouvir e o colocar em prática. Jesus certa vez contou uma parábola e ele dizia que uma semente caiu à beira de um caminho, mas logo vieram as aves e tiraram aquela semente dali. Outra caiu à beira de um caminho cheio de espinhos, mas também morreu. Outra caiu em um terreno cheio de pedras e também não conseguiu produzir raiz. Mas houve uma semente que caiu numa terra boa, e dessa terra boa surgiu uma boa árvore, e essa árvore é uma árvore que produz bons frutos. Eu quero dizer uma coisa para você: toda vez que a palavra do Senhor é lançada em direção a nós, uma semente cai sobre as nossas vidas. Toda vez que a mensagem de Jesus Cristo é lançada sobre nós, que o Espírito Santo revela uma palavra a nós, é uma semente lançada com o único objetivo de produzir fruto a partir dessa semente que é a palavra. Quando Jesus lança a semente, o objetivo dele é que a semente possa produzir fruto. Mas se você deixar, quando você descer essas escadas, vai vir o inimigo e vai arrancar essa semente, e você vai continuar sem amor, sem comprometimento e sem obediência. Se você não vigiar, as aflições, as lutas, as adversidades vão sufocar essa palavra dentro de você, e você vai viver sem amor, sem comprometimento e sem obediência. Se você fechar o seu coração, você será como um terreno de pedra, que essa semente não consegue produzir, ela não consegue enraizar, essa palavra não consegue penetrar na medula, lá dentro, e produzir a transformação necessária. E sabe o que vai acontecer? Quando vier o vento, vai cair, porque é como alguém que edifica a casa na areia. Mas se você deixar ela cair no teu coração nessa manhã, se você permitir que ela produza raiz, eu quero dizer uma coisa para você: Deus fará de você uma árvore produtiva em todo o tempo. Pai, a tua palavra não volta vazia. Tua palavra, Deus, nunca volta vazia, porque ela é viva, ela é eficaz. E eu te louvo, Deus, por essa palavra que primeiramente falou ao meu coração, Pai.
Me ajuda, Deus, a viver em amor, em comprometimento e em obediência. Ajuda os teus filhos, Pai, a se submeter a esta palavra de amor, de comprometimento e de obediência. Para que assim, Pai, aonde o Senhor nos colocar, nós possamos refletir a imagem de Cristo Jesus. Todo espírito, ó Deus, de ódio, de rancor, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Que todo espírito de rebeldia, Pai, todo espírito de confusão caia por terra em nome de Jesus. Que toda falta de comprometimento com o Senhor, que é o dono da vida, ó Deus, caia por terra e que saiamos daqui como verdadeiros discípulos de Jesus, superando, ó Deus, todos os obstáculos para vivermos em obediência à Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém.